Olá, boa noite. Bom estarmos aqui adorando a Deus. Você é nosso convidado a estar conosco nessa noite. Queremos saudá-la com boa noite, repleto da paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa live, ao nosso culto de adoração a Deus. Hoje é uma oportunidade em que nós oramos ao Senhor, buscamos a face dEle, estudamos a palavra, agradecemos pelas bênçãos. Acomode-se onde você está. Convide pessoas para participarem com você. Envie esse link para outras pessoas. Se você quiser saudar a igreja com seu boa noite, já pode fazer isso, com a paz do Senhor. Enfim, da forma que você achar melhor. É muito bom tê-lo conosco, tê-la conosco. Nós queremos ser adoradores por excelência. Bom demais saber que vocês estão aí do outro lado, cultuando a Deus conosco. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Queremos dar o nosso melhor para o Senhor, por isso estamos aqui para adorá-lo. Quero ser bem mais do que já sou. Queremos ser adoradores por excelência. Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Bom saber que temos já diversos irmãos conosco, nos acompanhando nesse culto. Irmã Leila, a paz do Senhor, irmã Leila, Deus abençoe. Irmão Nélio também, seja muito bem-vindo. Irmão Nélio já participou conosco em algumas lives. A irmã Leila é a esposa do irmão Nélio. Irmã Maria Emília, boa noite. Marco e Lilis, meus cunhados, boa noite. Liliana, minha sobrinha, boa noite. Bem-vindos. Bom saber que vocês estão conosco. Maria França, boa noite. Deus abençoe. Norma Maiara, muito bom tê-la conosco. Deus abençoe. Elma Nunes, bom saber que a irmã está conosco. Bem-vinda. Nós precisamos aprender a te adorar. Boa noite, irmão Nélio. Bem-vindo, querido. Mais uma vez, irmã Emília, boa noite. Seja bem-vinda também. Deus abençoe. Marco e Lilis, boa noite. Nós estamos aqui, reunidos nessa noite, reunidos virtualmente. Maria França, boa noite. Para adorarmos a Deus, para buscarmos a sua face. Norma Maiara, boa noite. Para agradecermos ao Senhor pelas bênçãos. Para suplicar ao Senhor também pelas nossas necessidades, Colocar nosso clamor no altar dele. Irmã Elma, boa noite. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Irmã Márcia, boa noite, irmã Márcia. Deus abençoe. Bom tê-la conosco. Vamos lá, queridos.
Irmã Neuciné também está assistindo. Que bom, irmã Neuciné, saber que a irmã está aí participando conosco. Vamos lá, então. Nós vamos, nessa noite, queridos, mencionar aqui alguns agradecimentos e alguns pedidos, como sempre fazemos. Antes de orarmos, vamos mencioná-los para que vocês nos ajudem em oração, tá bom? O irmão Paulo Bonifácio, ele pede pela sua saúde, pede pela sua família e pede pela Vilma, que é uma colega que está internada. O irmão Adeci, ele agradece pelas orações da igreja em prol da sua família. Ele pede para orar pela consulta que ele vai ter amanhã. E ele pede para orar por uma conhecida da família dele que está internada em estado grave, que é a irmã Dirce, uma conhecida da família dele. A Thelma agradece a Deus pela sua família. Ela pede oração por Amanda, irmã do Rogério. E ela pede também pela irmã dela, Lúcia. Então, a irmã Thelma pede para essas pessoas e também agradece. A irmã Juraciara pede pelo Brasil e pelas nações, que Deus esteja cuidando, né, do povo. A irmã Lene pede por Antônio, um vizinho dela que está internado, vizinho da irmã Lene e do irmão Vilmar. A Socorro agradece a Deus pela sua família, pede pela família da Júlia e pede também pela família pastoral. Bom dia, Eliseu. Seja bem-vindo, querido. A paz do Senhor. Boa noite, desculpa, boa noite. Seja bem-vindo, Eliseu. Bom tê-lo conosco também. A irmã Elza Labeta, né? Vamos orar pela irmã Elza Labeta. Elza Labeta é uma irmã muito querida, uma irmãzinha de 90 anos, que me ligou hoje e ela foi minha ovelha lá na primeira Igreja Batista em Higienópolis. Irmã Elza Labeta, Deus abençoe a sua vida, irmã Elza Labeta, a sua bisnetinha Kailane e a sua neta também. A Liliane pede que nós oremos pelos enfermos, pelos enlutados, pede que oremos pelo mundo, não é? Já que hoje nós atingimos 2 milhões oficiais de pessoas afetadas pela Covid e estamos já com 4 meses e alguns dias, não é? 4 meses e alguns dias nessa quarentena. A irmã Leila Moema pede por um casal da igreja, tiveram filha prematura, então vamos orar, não é? Pela Tatiane, pelo Nenê e a Cecília. E os pais são Tatiane... Klinder e Tatiane, são os pais da bebê, né? Cecília. Então vamos orar pelos pais e também pela bebê. O irmão Ambrósio pede pelo país, pelos irmãos da igreja, pelos pastores e pelas famílias. Irmã Meire, boa noite, irmã Meire. Deus abençoe, muito bom ter a irmã conosco. Luci, obrigado pela presença, Luci. Deus abençoe, muito obrigada, é um privilégio, viu? Saber que vocês estão aí do outro lado, conectados conosco, cultuando a Deus. Vamos lá então, queridos, vamos orar ao Senhor mais uma vez, vamos falar com Deus. Vamos lá. Feche seus olhos aí onde você estiver, fale com Deus agora. Os nossos pedidos serão esses que foram apresentados. Vamos falar com Deus. Deus, nós queremos te agradecer nessa hora, por estarmos aqui reunidos na tua presença. O nosso objetivo aqui não é outro, Pai, senão buscar a tua face, senão dizer para o Senhor que nós te amamos, queremos que a nossa vida seja aprovada pelo Senhor. Pai, nós queremos nesse momento colocar diante do Senhor os pedidos do irmão Ambrósio. Ele pede, Pai, pelo nosso país, ele pede pelos irmãos da Igreja Batista do Jockey, e ele pede também, Pai, pelos pastores, pelas famílias, Pai. Abençoa, Pai, a vida do irmão Ambrósio e atenda os seus pedidos em nome de Jesus. Irmão Paulo Bonifácio
pede pela sua saúde, pela família. Ele pede também pela Vilma, uma colega que está internada, Pai. Abençoa, Senhor Deus, esses pedidos que estão no coração do irmão Paulo, Pai. O irmão Adeci agradece, Senhor Deus, pelas orações da igreja e ele pede que oremos, ó Pai, pela consulta dele que será feita amanhã. Que o Senhor esteja tomando conta do irmão Adeci, usando os médicos para cuidar do teu servo, Pai. Cuida dele da irmã Rosângela. Ele também pede por uma conhecida, Senhor Deus, da família que está internada, que é a irmã Dirce, que está, ó Pai, num estado bastante grave, que o Senhor cuide da Dirce, Pai, em nome de Jesus. A Thelma, Senhor Deus, agradece pela sua família. Ela pede oração pela irmã do Rogério, chamada Amanda. Pai, abençoa a Amanda. E ela pede também pela irmã dela, chamada Lúcia. Abençoa também, Pai, a Lúcia, irmã da Thelma, em nome de Jesus. A Juraciara, Senhor Deus, pede pelo Brasil, pelas nações, que o Senhor esteja dando sabedoria, ó Pai, às lideranças nesse momento de dificuldades, Pai, diante dessa pandemia. A Lene, Pai, pede pelo Antônio, que é seu vizinho, que está internado. Cuida do Antônio, cuida da família, da irmã Lene também, do irmão Vilmar. Abençoe a Letícia, abençoe o netinho que está a caminho, em nome de Jesus, Pai. A Socorro agradece pela família, ela pede pela família da Júlia, e ela pede pela família pastoral, que o Senhor esteja ouvindo, ó Pai, os agradecimentos, também as petições da Socorro. A irmã Elza Labeta, Senhor Deus, abençoe a irmã Elza e a sua família. Obrigado porque a tua serva está com 90 anos, o Senhor tem cuidado dela. Obrigado pela vida da Kailane, sua bisneta. Abençoe também, Senhor Deus, a mãe da Kailane e que elas sejam abençoadas pelo Senhor. A Liliane pede pelos enfermos, pede pelos enlutados, pede, Senhor Deus, por essa situação que estamos vivendo, que o Senhor esteja orientando as nossas autoridades, que o Senhor esteja orientando também, Pai, inspirando os cientistas para que essa vacina, Pai, seja descoberta, criada, para que esse mal seja debelado, Pai. A irmã Leila pede, Senhor Deus, por um casal da igreja dela. Esse casal teve uma filha prematura, é o Klinder e a Tatiane. Abençoe, Pai, esse casal. Abençoe também a sua filhinha, a bebê Cecília, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e temos certeza de que podemos contar com o Senhor, de que o Senhor ouve as nossas orações e de que, ó Pai, a tua vontade é feita e que a tua vontade é perfeita, é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Pai, por tudo, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmã Juraciara, Deus abençoe. Bem-vinda, irmã Juraciara. Bom saber que a irmã está participando com seus familiares. Irmão Nélio, amém. Muito obrigado, irmão Nélio. O irmão Nélio está agradecendo pelas orações que fizemos em favor do Pedro. Pedro já está melhor, né? Que bom. Boa noite, Liliane, minha esposa querida, minha assessora aqui, diretora de tudo aqui, me ajuda. Lene Ribeiro, muito obrigado. Irmã Lene, irmão Vilmar. Rogério Moreira, boa noite, Rogério. Deus abençoe a sua vida. Queridos, vamos lá então vamos continuar os nossos cumprimentos para passarmos, né? Enquanto cumprimentamos os irmãos, vai abrindo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, versículos de 1 a 10. Antônio Vitoriano, obrigado, meu irmão, pela tua presença. Parabéns pelo aniversário de casamento. Irmão Antônio Vitoriano está fazendo aniversário de casamento, né? Depois, se quiser dizer quanto, Antônio Vitoriano, a gente faz menção aqui, tá bom? De quantos anos você e a irmã Vera estão fazendo. Deus abençoe a vida de vocês, a vida conjugal, tá bom? Se quiser comunicar quantos anos de casamento, pode mandar aí o seu recado que a gente faz menção. Obrigado, Antônio Vitoriano, pela sua presença. Vamos lá então, irmãos. Abra sua Bíblia em Marcos 14, de 1 a 10. Vamos lá? Marcos 14, de 1 a 10. Vamos lá.
Abra sua Bíblia. Nós vamos falar nessa noite a respeito da adoração aprovada por Jesus. A adoração aprovada por Jesus. Marcos 14, de 1 a 10. 37 anos de matrimônio, o irmão Antônio Vitoriano está comunicando. Parabéns, Antônio Vitoriano, 37 anos de matrimônio. Parabéns, irmã Vera Vitoriano. Deus abençoe o matrimônio de vocês, que continue fortalecendo essa vida conjugal. Parabéns para as filhas também, né? A Luciene, a Fernanda e o Márcio, né? Que são os 3 filhos do casal. Fernanda e Márcio já casados, e a Luciene, a nossa querida amiga, né? Deus abençoe a vida da Luciene, da Fernanda e do Márcio, filhos do casal Antônio Vitoriano e Vera. Vamos lá então, querido. Marcos, capítulo 14, versículos de 1 a 10. Vamos lá. Marcos 14, versículos de 1 a 10. Abra aí a sua Bíblia. Vamos lá então. Adoração aprovada por Jesus. Onde você estiver, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, se a sua Bíblia está no celular, acesse a sua Bíblia pelo celular. Não deixe de consultar a palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento, tá bom? Crente que não consulta a palavra de Deus fica com o seu crescimento espiritual comprometido. Vamos lá, então? Adoração aprovada por Jesus, Marcos 14, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Versículo 7. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez, o que essa mulher fez, será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela tua palavra, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, tão somente a sua voz se faça ouvir, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Esse episódio aconteceu, irmã Rosângela Costa, muito obrigado pela sua presença, irmã Rosângela. Muito bom ter a irmã Adeci conosco. Esse episódio aconteceu naquela que seria a última semana de Jesus em Jerusalém, porque alguns dias depois ele seria crucificado, não é? Então, queridos, essa adoração feita por essa mulher, nessa ocasião, marcou tanto a vida de Jesus, que ele fez menção e disse que essa adoração seria lembrado em todos os lugares onde o evangelho fosse pregado. Vamos lá. Quando Jesus estava prestes a morrer, ele foi adorado por uma mulher de uma forma tão especial, não é? E ele, então, ficou tão impressionado que afirmou
que ela seria lembrada para a posteridade, que em qualquer lugar que esse evangelho fosse pregado, né, em qualquer lugar do planeta, onde esse evangelho viesse a ser pregado, ela então seria lembrada. Mas o que tinha de especial nessa adoração? É isso que a gente vai aprender, vai recordar agora. O que tinha de tão especial nessa adoração? O que houve nessa adoração que ela foi aprovada por Jesus? Então vamos aprender aqui nessa noite, ou vamos recordar, não é? Nessa noite o que havia de tão especial naquela adoração. Vamos lá. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que a adoração impressionou Jesus porque foi prestada de maneira sincera e informal. Então, sabe o que tinha de especial naquela adoração? Ela era sincera e foi apresentada de maneira informal. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso a respeito de sincera e informal. Mas vamos lá. O que diz o versículo 3 de Marcos 14? Versículo 3 diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Esse perfume, ele era bem especial. Daqui a pouco a gente vai dar um pouco mais de detalhes dele, mas nesse momento eu quero destacar a especialidade dessa adoração, que foi de forma sincera e informal, não é? Embora Marcos não revele, João afirma que o nome dessa mulher era Maria de Betânia, aquela irmã de Lázaro, não é? Aquela mulher que futuramente, depois da sua conversão, futuramente ela passou a ser aquela amiga que já recebia Jesus em sua casa, não é? Então, Jesus estava jantando na casa de Simão, e Simão era um ex-leproso, provavelmente curado por Jesus. Por que eu digo ex-leproso? Porque se ele ainda fosse leproso, ele teria que estar isolado numa colônia de leprosários, não é? Numa aldeia de leprosários, longe da família e da sociedade. Portanto, não poderia receber ninguém na sua casa e muito menos servir um jantar. Pastor, mas então por que é que nesse texto está dizendo que ele era Simão o leproso? É porque o apelido, quando pega, ele permanece, não é? Você já teve algum apelido de infância? Aquele apelido que alguém te deu lá na infância, que mesmo depois de grande, alguém que te conhecia daquela época dizia assim, olha, lá vai o meu era Cezinha Pica-Pau. Eu sempre tive o cabelo meio espetadinho, e aí, quando eu servi o exército, só ficava aquela parte de cima com o cabelo e a parte lateral careca. Aliás, isso voltou à moda agora, né? As pessoas estão usando esse tipo de corte de cabelo, mesmo sem serem militares. Mas aí, como o meu cabelo que já é arrepiado naturalmente e cortado como recruta, ficava ainda mais arrepiado, ficava aquela crista daquele pica-pau de desenho animado. Então, meu apelido era Cezinha Pica-Pau. E mesmo depois daquele tempo ter passado, algumas pessoas, quando se encontravam comigo, diziam assim, lá vai o Pica-Pau. Com aquele leproso era a mesma coisa. Ele, num dado momento, pegou a lepra, Jesus certamente o curou, e ele, nesse dia, estava dando um jantar na sua casa, e tinha ali convidados. Por que ele não era leproso? Porque o leproso não podia viver em família, ele vivia numa colônia isolada, né? Ele vivia isolado numa colônia. Mas as pessoas sempre se referiam e diziam, ia lá o Simão, o leproso, por causa daquela alcunha antiga que ele já havia absorvido, tomado para si. E essas coisas permanecem, não é? Então, querido, vamos lá. Por que essa adoração foi sincera e foi informal, como eu disse para você? Vamos lá. Porque essa adoração foi feita num ambiente de amigos, não é? Estava acontecendo uma refeição entre amigos na antevéspera da Páscoa. Não era uma igreja, era uma casa de família com amigos
jantando, amigos ali participando de uma refeição. E olha, quando a adoração é feita de forma espontânea, ela agrada mais o coração de Deus do que quando ela é feita num ambiente formal, conduzido por uma forçação de barra. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, quero dizer que a adoração não se resume só ao templo, não se resume só a um dia de domingo, não se resume só a um ambiente em que se separa para culto. Não, você não está cultuando a Deus somente nesse momento. Você cultua a Deus com a sua vida em todo o tempo. Aliás, se a nossa vida não for um culto constante a Deus em todo o tempo, esse tempo que a gente separa para esse momento devocional também não é culto sincero. Então, o culto que mais impressiona o coração de Deus é aquele culto que é prestado diariamente lá na informalidade. Por quê? Porque aquele que é o culto sincero. Sabe por quê? Porque a adoração se efetiva quando temos um estilo de vida que glorifica a Deus. Então, naquela casa, estavam reunidos amigos num ambiente informal, sem qualquer pretensão de programa religioso. Era um jantar entre amigos. E daqui a pouco, naquele jantar entre amigos, naquela casa, chega aquela mulher com um frasco de perfume e presta aquela adoração a Deus. Jesus, então, chamou a atenção que aquele tipo de adoração, no dia a dia, no ambiente informal, fora do ambiente igreja, templo religioso, aquele tipo de adoração impressionava muito mais a ele do que qualquer outro. Não que a adoração no templo não fosse importante, não agradasse a Jesus, mas o que ele estava querendo dizer é que quando se presta culto sincero na informalidade, aquele culto do templo é apenas uma continuação do culto que é a nossa vida. E quando na informalidade não temos uma vida que adore a Deus, aquele culto lá do templo religioso não passa de uma encenação, não passa de um teatro. E você deve saber de muitas pessoas que se dizem cristãs, não estamos aqui para julgar ninguém, mas você deve saber de muitas pessoas que se julgam cristãs, mas que na sua vida diária nada tem de adoradores, ou a sua forma de se conduzir, o seu coração, a gente percebe que não está alinhado com aquilo que Deus deseja que sejamos, né? Ou que essas pessoas sejam. Então, é num ambiente informal que se conhece quem são as pessoas. É na sua casa, é na minha casa que as pessoas sabem de fato quem eu sou. É na minha casa, onde eu sou conhecido na minha intimidade, que as pessoas percebem se de fato eu sou um adorador ou não. Isso porque é na informalidade que demonstramos quem somos de verdade. Num templo, é possível até que algumas pessoas se deixem representar uma personagem. Algumas pessoas, quando estão no templo, são completamente diferentes daquelas que são no dia a dia. Por exemplo, nós precisamos ser, na igreja ou em casa, aquilo que nós somos em qualquer outro lugar. Então, aquela mulher, na informalidade, na casa de amigos, havendo um jantar, ela foi lá e ela, então, pegou o que tinha de mais precioso e derramou aquele frasco, aquele conteúdo valioso na cabeça de Jesus e aquele perfume. Então, a sua fragrância preencheu todo o ambiente. E aquilo impressionou Jesus demais, porque foi com sinceridade, foi na informalidade. Culto é assim. Nós precisamos adorar no dia a dia, ou seja, na informalidade, para que a nossa adoração seja recebida no templo, lá na formalidade. Nesse momento, se Deus esperasse o templo, o ambiente oficial de culto, para receber a nossa adoração, nós não estaríamos nem cultuando, porque os templos estão fechados. Mas o templo do Espírito Santo que somos nós, esse não fecha, esse permanece. O nosso coração é o templo do Espírito Santo, e esse não fecha.
Esse adora o tempo todo, não somente lá entre as quatro paredes, mas em qualquer lugar onde eu e você estivermos. É esse tipo de culto que agrada a Deus. E por isso Jesus se deixou impressionar com aquela pessoa, com aquela mulher que, num jantar, na casa de um amigo, num ambiente informal, ela foi e demonstrou naquela atitude de adoração que ela, de fato, se rendia aos pés de Jesus. Então, Jesus gostou muito daquela atitude. Olha, sabe qual é o culto que agrada mais a Deus? É aquele que você presta a Ele quando ninguém está vendo. Sabe por quê? Porque esse é o culto sincero. Quando alguém está vendo, é até possível se fazer um teatro. Mas, quando estamos sozinhos com aqueles que nos conhecem na intimidade, não há como fazer teatro, porque somos conhecidos nós somos conhecidos na nossa essência. As pessoas que convivem conosco de perto conhecem a nossa essência. E não adianta a gente tentar enganar a Deus. Deus conhece a nossa essência e ele conheceu a essência daquele culto prestado a ele. Daí a menção de que aquele culto seria lembrado para a posteridade onde quer que esse evangelho fosse pregado. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, refletindo sobre esse texto. Segundo aprendizado, a adoração impressionou Jesus por causa da sua preciosidade. Primeiro foi por causa da sinceridade e da informalidade. Foi aquela coisa sem uma carga de formalidade. Agora, impressionou por causa da sua preciosidade. Vejam bem, versículo 3, 4 e 5, diz assim: aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Sabe por que aquelas pessoas começaram a questionar o culto que aquela mulher estava prestando? Porque aquele perfume era muito valioso. O que aquelas pessoas quiseram dizer é que era muito valioso, tinha muito valor monetário e financeiro para se derramar sobre uma pessoa, para derramar sobre Jesus. E Marcos não cita quem são aquelas pessoas, não é? Nesse texto, Marcos não cita. Mas se nós formos buscar essa passagem numa menção paralela, lá em João 12, o evangelista João afirma que foi Judas quem censurou essa mulher adoradora. Vejam bem, a mulher lá adorando Jesus na informalidade, com preciosidade, com sinceridade, e aí chega Judas, que esse texto de Marcos não diz que foi Judas, mas João 12, 4 vai dizer que foi Judas. É só você, num outro momento, consultar lá João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 4. Você vai verificar que foi Judas quem censurou aquela mulher pelo fato de derramar aquele perfume valioso sobre Jesus, não é? Sobre Jesus. E aí Judas disse no meio daquele grupo: mas por que esse perfume não foi vendido e não foi dado aos pobres, já que aquele perfume valia, né? Judas deu o preço, valia 300 denários, ou 300 dinheiros, dependendo da versão aí da sua Bíblia. Jesus conhecia o coração daquela mulher, conhecia o coração daqueles homens que estavam lá juntos dele e conhece também o meu e o seu coração. E ele sabia o que se passava no coração de Judas. Ele sabia que Judas seria aquele que viria a traí-lo. E Judas, então, na verdade, estava fazendo apenas um discurso vazio e sem sentido. Quando ele disse assim, mas podia vender e dar para os pobres.
Jesus nunca foi contrário a ajudar os pobres. Muito pelo contrário, Jesus sempre ensinou a gente, os seus discípulos, os seus seguidores, as pessoas, a ajudarem os pobres. Mas naquele momento ele percebeu que aquele discurso de Judas era um discurso vazio, cheio de retórica bonita, mas com o coração cheio de hipocrisia. E então ele aprovou a adoração daquela mulher. E, ao mesmo tempo, chamou a atenção de Judas. Então, ele sabia que Judas não queria dar nada para o pobre. Ele já teve oportunidade, já tinha tido a oportunidade de ajudar os pobres num outro momento e não havia feito isso. Na verdade, a intenção de Judas ali era tumultuar o ambiente. E quanto àquele perfume? O nardo era um perfume raro feito de raízes de uma planta preciosa nativa lá do Himalaia. Então, querido, aquela mulher deu o que ela possuía de melhor. Deus não está preocupado com o valor que a gente oferece, do que a gente oferece para ele, desde que esse valor seja o nosso melhor e seja dado de coração. E não estou falando só de questão de valor monetário, estou falando de valor de sentimento, eu estou falando de valor de qualidade de adoração. É disso que eu estou falando. Deus não impressiona com valor monetário e financeiro de oferta. O que impressiona Deus é a qualidade do culto prestado a Ele. Tânia, boa noite. Bom saber que você está conosco, Tânia. Então, nos tempos bíblicos, não é? Aquele perfume era importado justamente em frascos selados de alabastro. Esses pequenos vasos de alabastro eram abertos apenas em ocasiões muito especiais. Sabe quanto custava aquele perfume? O texto que você leu fala, né, a respeito do valor, 300 denários. Sabe quanto era um denário? Um denário equivalia a um dia de um operário, um dia de salário de um operário. Então, equivalia a um dia de um operário, o salário de um operário. 300 denários equivaliam aproximadamente a 300 dias de trabalho, ou seja, 10 meses de trabalho. Aquele perfume era valioso. 10 meses de trabalho, 10 salários mínimos. Aquela mulher pegou, derramou sobre Jesus. Por quê? Porque o seu coração queria ofertar o melhor para Jesus. Não pelo valor em si, mas pela sua devoção ao Senhor. E foi isso que sensibilizou o Senhor. Foi isso que fez Jesus, então, fazer menção daquela oferta que ela fez. Não é? Oferta de coração. Deus não está preocupado, como eu já disse, prioritariamente com o valor monetário do que oferecemos a Ele. Mas não podemos cultuá-lo com nossa sobra. Deus quer ser prioridade. Deus quer ser prioridade no meu coração. Sabe o que a Bíblia chama de ídolo? Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida. Pode ser pessoa, pode ser objeto. Se ocupar o primeiro lugar na nossa vida, a Bíblia tem um nome para isso. Isso se chama ídolo. Jesus deve ser o número 1. Ele deve ocupar o trono principal da nossa vida, do nosso coração. Todas as demais coisas vêm após ele. Sabe por quê? Para o bem nosso e para o bem das outras pessoas. Quando nós colocamos pessoas ou bens acima de Deus, acima de Jesus, os nossos valores estão invertidos. E quando os nossos valores estão invertidos, quando a nossa escala de valores não está bem organizada, bem ordenada, a nossa vida fica uma bagunça. É por isso que há pessoas tão longe de Deus, pelo fato de não colocarem o Senhor Jesus como primazia, como primeiro na sua vida, não é? Então, onde houver um coração disposto a adorar a Jesus, sempre vai haver alguém para rotular ou para criticar. E com aquela mulher não foi diferente. Quando ela, então,
cultuou a Jesus naquele ambiente informal, com sinceridade, com informalidade. Ela então recebeu aquela advertência, aquela censura, mas censura dos homens. Deus aprovou o culto que ela prestou. E o mais importante para nós é que Deus aprove a nossa vida. Não importa se você ou se nós somos censurados pelas pessoas, mas se Deus aprovar a nossa vida, se Deus aprovar as nossas atitudes, se Deus aprovar as nossas ações, é sinal de que nós estamos agradando o coração de Deus. Hoje, o mundo está com a escala de valores invertida, não é? Está com a escala de valores invertida. Hoje, o bom, o que é valorizado pela sociedade é ser esperto. E ser correto é considerado ser o bobo. Então, hoje, quando alguém é honesto, quase que se ergue um altar para aquela pessoa dizer, e fulano é honesto. Na verdade, ser honesto não é mais do que a obrigação de um cidadão de bem. Então, aquela mulher, na verdade, quando ela foi agradar a Deus, ela foi censurada por aquela sociedade, por aquele grupo, e Judas foi o porta-voz daquele grupo. Mas Deus aprovou o culto que ela prestou a ele. E é isso que deve nortear a nossa vida. É que o nosso culto, é que a nossa vida diária seja aprovada por Deus. Não importa o que as pessoas vão pensar. Claro, desde que sejamos, sim, aprovados por Deus, mas sejamos também coerentes com as pessoas. Vamos lá. Terceiro aprendizado que eu retiro aqui, que eu absorvo dessa noite, que eu absorvo aqui nessa noite desse texto. A adoração impressionou Jesus por causa do senso de oportunidade. A adoração daquela mulher impressionou Jesus por causa do senso de oportunidade. Marcos 14, versículos 7 e 8. Dizem assim os versículos 7 e 8. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo, antecipadamente preparando-o para o sepultamento. Aquela mulher, ela adorou a Jesus porque ela aproveitou o senso, não é? Ela teve senso de oportunidade. Ela sabia que se não fizesse aquilo, certamente não voltaria a fazer mais com a presença de Jesus física ali, porque Jesus já estava sendo perseguido pelas autoridades para ser morto, para ser crucificado. Então, Maria demonstrou seu amor sincero, aquela Maria de Betânia, demonstrou seu amor sincero a Jesus de forma transparente, não ficou preocupada com a opinião das pessoas à sua volta. Ela não estava preocupada com a aprovação ou com o aplauso das pessoas e nem recuou diante das críticas que recebeu. Vamos lá. A gente vive numa sociedade onde os valores, como eu já disse, estão complicados, onde, se você for honesto, as pessoas dizem que certo é quem dá jeitinho, não é esse tipo de sociedade em que a gente vive, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer as coisas corretas para Deus. Não é por isso que a gente vai deixar de ser correto na presença de Deus, porque as pessoas vão taxar os honestos de inocentes e de bobos. Vivemos uma fase complicada em nossa sociedade, onde cada dia recebemos notícia de pessoas que são flagradas em suas casas com quantias altas, não é? A gente recebeu uma notícia agora recente a respeito disso. E nós precisamos ter cuidado com essa sociedade em que a gente vive, senão, se a gente for seguir a mesma escala de valores, for abraçar essa mesma escala de valores que essa sociedade abraça, a gente, então, acaba se afastando da presença de Deus. A gente acaba, então, sendo reprovado pelo Senhor. Mas essa mulher, com ela aconteceu exatamente o contrário. Ela foi reprovada pelos homens, mas ela foi aprovada por Jesus. Por isso é que Jesus a enalteceu
e fez menção especial da sua atitude perante ele. Maria entendeu que era hora de adorar Jesus e não ser solidária com os pobres naquele momento. Naquele momento ela percebeu que era hora disso, de ser solidária, porque Jesus já estava prestes a ir para a cruz. Os pobres, ela sempre estaria com eles. Como nós hoje podemos ajudar pessoas, devemos sim, isso agrada a Deus. O Senhor nos ensina a repartir com os pobres, devemos fazer isso. Devemos abençoar pessoas, devemos sim. Devemos ser solidários com as pessoas, isso agrada a Deus, mas devemos fazer isso para a glória de Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Então, Maria de Betânia entendeu isso. Para terminar, a adoração impressionou a Jesus e por isso ela foi elogiada. Vejam o versículo 9. Versículo 9 diz assim: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Vejam, Jesus, então, está elogiando a postura dela, dizendo que, olha, pelo fato de ela ter adorado com informalidade, na informalidade, pelo fato dela ter adorado com sinceridade, pelo fato dela ter adorado com preciosidade, pelo fato dela ter adorado de uma maneira espontânea, a despeito das críticas que estava sofrendo, Jesus disse assim, olha, o que ela fez será lembrado em todo mundo, onde quer que esse evangelho for pregado. Não importa o que falem de nós, se o nosso coração está agradando a Deus, os homens até podem criticar, mas o nosso propósito é agradar o Senhor. É agradar o Senhor. Jesus, nesse texto, está fazendo, no mínimo, duas afirmações, não é? Que o evangelho seria anunciado em várias partes do mundo. Ele está falando isso, que o evangelho sairia do meio dos judeus e se expandiria, né? Seria também pregado entre gentios em diversas partes do mundo. E uma outra verdade que ele faz, uma outra afirmação que ele faz também nesse versículo que nós lemos, versículo 9, diz que Deus não se esquece da adoração verdadeira que prestamos a Ele. As obras feitas em adoração a Deus não são esquecidas. As obras feitas em adoração a Deus não são esquecidas. O Senhor lembra-se de cada uma delas. Mesmo que as pessoas se esqueçam, Deus não se esquece. Preste atenção nisso. Vou repetir para você. Deus abençoe, Josué, a sua vida. Muito obrigado pela sua participação conosco. Preste atenção nisso, eu vou repetir para você. Mesmo que as pessoas esqueçam ou não valorizem aquilo que você faz, o que você faz para Deus, para a glória de Deus, Deus não esquece. E foi exatamente por isso que o Senhor fez menção dessa mulher chamada Maria de Betânia. O nome não está nesse texto de Lucas 14, mas como eu já disse, de Marcos 14, mas, como eu já disse, está mencionado lá em João, não é? João 12, o nome dela. Então, veja bem, mesmo que as pessoas não valorizem o que você faz, Deus valoriza e não se esquece. Deus valoriza e não se esquece. Aquela mulher pegou um perfume precioso, derramou sobre a cabeça de Jesus, foi censurada, não se importou e continuou adorando o Senhor Jesus de joelhos. De joelhos. O que Deus quer é que a nossa adoração seja feita em espírito e em verdade. A respeito da Bíblia falar que as nossas obras não são esquecidas, que elas são sempre lembradas por Deus, Apocalipse diz assim: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você
uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vou ler de novo esse versículo para você. Conheço as suas obras. Sei que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que o Senhor estava fazendo menção é que ela havia feito aquela atitude de adoração e que seria lembrada pelo resto da vida, onde quer, aliás, após a sua morte, até onde quer que esse evangelho fosse pregado. Deus não esquece as obras que nós fazemos para Ele. E essas obras não são necessariamente entregar donativos, não estou dizendo que é somente isso. Eu estou dizendo que essa obra é viver para a glória de Deus. Sabe o que Jesus falou? Que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem de que forma? Em espírito e em verdade. Essa é a adoração perfeita. Essa é a adoração que agrada a Jesus. E aquela mulher agradou a Jesus exatamente porque Jesus aprova a adoração sincera e informal. E vou lembrar a você, informal é aquela que acontece fora daqueles ambientes formais e programados por uma liturgia. Não, a nossa vida não precisa de liturgia para ser agradável a Deus. Ela deve ser agradável onde quer que eu viva, onde quer que eu esteja, trabalhando, estudando, agindo em qualquer outro ambiente. Jesus aprova a adoração com a preciosidade que ele merece, preciosidade de coração, com coração sincero. Jesus aprova a adoração com senso de oportunidade. Ela teve esse senso de oportunidade. Ela ajudava os pobres, sim, mas quando ela viu que já estava na semana de Jesus ser crucificado, ela disse, ou eu demonstro aqui a minha adoração a ele, ou depois eu não terei mais tempo de adorá-lo aqui, frente a frente. Ela aproveitou a oportunidade. Jesus aprova aquela adoração que a gente faz a ele de coração, ele não se esquece das nossas obras. Deus não esquece, Deus não passa desapercebido para o Senhor quando você é aquela pessoa que ama o outro, ama o seu próximo. Não passa desapercebido para o Senhor quando você é aquela pessoa que é uma bênção na vida de outras pessoas. Deus se agrada disso. Esses são os verdadeiros servos de Deus, aqueles que são oportunidade para que as pessoas conheçam o amor de Deus. Aqueles que são oportunidade para que as pessoas conheçam o evangelho na prática. E eu costumo dizer para a minha igreja e para quem convive comigo de perto, eu costumo dizer, muitas pessoas nunca vão pegar uma Bíblia, abrir e ler, mas elas vão ler a Bíblia que está estampada em nós. Nós precisamos ser essas Bíblias abertas para as pessoas. Elas vão olhar para nós e vão dizer, ali, de fato, tem uma pessoa cuja adoração é aprovada por Deus. Ali, de fato, tem uma pessoa que tem uma vida afinada, harmonizada com o amor que Jesus ensinou. Não adianta, não é? A gente ser cheio de formalidade, mas na hora da informalidade, a nossa vida não ser afinada com a vontade de Deus e não ser aquela vida que abençoe pessoas. O que eu quero desejar para você é que você e eu sejamos essas pessoas que na informalidade, não é? Na informalidade, sejamos verdadeiros adoradores. Não precisamos de igreja para sermos referência de Cristo. Não precisamos de templo. Claro, os templos são importantes. É lá que nós vamos quando tudo isso acabar. É lá que nós vamos aprender de Jesus.
É lá que nós vamos estar em comunhão com nossos irmãos, é lá que vamos crescer no conhecimento de Cristo. Mas quando sairmos de lá, é que, de fato, vamos fazer diferença na vida das pessoas. Vou repetir. Há pessoas que nunca vão abrir uma Bíblia para ler. Eu estou falando de gente ímpia, né? Então, até que ela se converta, ela nunca vai abrir uma Bíblia para ler. Mas ela quer olhar para nós e ver a Bíblia que há na nossa vida. Ela quer ver o amor de Deus na prática que há em nós. É isso que Deus espera de nós. É esse tipo de adoração que agrada a Jesus. Qualquer outro não passa de encenação, não passa de teatro. E a igreja não pode ser um teatro. A igreja precisa ser a evidência do Cristo vivo. A igreja somos nós. A igreja é esse povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém, querido? Amém? Como o Nélio está perguntando, né? Pode o mundo ver Cristo em nós? Será que ele pode ver Cristo em nós? Ele deve ver Cristo em nós. É verdade, né? Ele deve ver Cristo em nós. Pode o mundo ver Cristo em mim? Na verdade, a nossa adoração só vai ser relevante quando o mundo vir Cristo em nós, não é? Quando o mundo perceber Cristo na vida de cada um de nós. Essa é a adoração que agrada a Jesus. Qualquer outra não passa de encenação, não passa de teatro. Nós não estamos aqui para apontar quem é e quem não é ator, quem está vivendo ou não está vivendo uma peça teatral. Não, a nossa intenção não é essa. Mas a minha intenção é que você e eu sejamos, de fato, essas pessoas que reflitamos o amor de Deus, que o mundo olhe para a gente e diga assim, ali, de fato, naquela vida, Jesus vive. Aquela pessoa, de fato, é um cristão sincero. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Aquela mulher, numa sala de amigos, num jantar entre amigos, ela chegou e adorou a Jesus. Não tinha nada programado. Não tinha ordem de culto, não tinha piano tocando, não tinha ninguém cantando bonito. Não, foi lá naquela informalidade que ela chegou, adorou a Deus e a sua adoração foi aprovada por Jesus. Ele disse, por todo lugar onde esse evangelho for pregado, em todo tempo, o que ela fez será mencionado. Deus está vendo as nossas atitudes todos os dias. Será que ele olha para nós e pode dizer assim, em todo lugar, o que esses adoradores têm feito vai ser divulgado, vai ser mencionado. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Vamos então orar ao Senhor. Chegaram alguns pedidos novos. Nós vamos então orar ao Senhor para que esses pedidos e agradecimentos sejam colocados no altar do nosso Deus. Vamos orar então ao Senhor. Vamos lá? Aqui em minhas mãos eu tenho agradecimento de Almir e Terezinha, meus sogros. Eles agradecem pela família. Antônio Vitoriano agradecendo pelos 37 anos de casamento, não é? Os filhos são Luciene, Fernanda e Márcio, conheço. Gerro Rodrigo, isso. O Rodrigo é casado com a Fernanda, isso mesmo. E a nora Tati, Tatiane, neta Rebeca. Tá bom, Antônio, Deus abençoe a sua família. A Salvadora pede por um casal de amigos que perdeu um filho, né, cujo filho foi assassinado. Que tristeza, né? Vamos orar por essa família. A Salvadora pede por um bebê prematuro, Emanuele, pede pelos seus pais também. A Liliane pede pelo retorno das atividades da igreja. Vamos então orar ao Senhor? Vamos lá? Feche seus olhos agora, vamos falar com Deus. Obrigado, Deus, por esse momento especial, por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor nos dá. Nós queremos, Senhor Deus, colocar diante do Senhor os agradecimentos da irmã Terezinha, do irmão Almir. Eles agradecem pela família. Agradecemos, Senhor Deus, pelos 37 anos
de vida conjugal do Antônio Vitoriano e da Vera. Que o Senhor continue abençoando esse casal, abençoando a Luciene, a Fernanda, o Márcio, o Rodrigo, a Tati, a netinha Rebeca. Abençoa, Senhor Deus, essa família em nome de Jesus. A Salvadora, Senhor Deus, pede pelo casal de amigos que perdeu o seu filho. Abençoa, Senhor Deus, consola esses corações, Pai. Como é difícil viver no mundo violento, mas consola esses corações em nome de Jesus. A Salvadora ainda pede, Senhor Deus, pelo bebê prematuro, Emanuele, e pelos seus pais. Tenha misericórdia, ó Pai, dos seus pais. Tenha misericórdia desse bebê, ó Pai, em nome de Jesus. A Liliane, Senhor Deus, pede pelo retorno das atividades da igreja. O Senhor sabe o quanto nós estamos com saudade, ó Pai, daquele templo, mas o Senhor também nos ensina que a igreja somos nós, e, ó Pai, mais que em breve possamos estar juntos de novo, fisicamente, se assim for a tua vontade, para adorarmos o Senhor juntos com nossos irmãos. Nós oramos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida, querida. Muito obrigado por você ter estado conosco. É sempre muito bom ter a sua companhia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém. Abraço, querido. Deus abençoe.